Oi gente, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre o IPVA, que foi o nosso imposto sorteado em sala de aula, tá? E o nosso grupo é composto por mim, Gabriele, pela Casey e pela Laura. A Casey vai falar um pouquinho sobre as origens do IPVA e o que é o IPVA. Isso, gente, eu vou começar aqui falando sobre as origens do IPVA. Em 1967, existiam taxas de remuneração que o governo federal ele cobrava em diversos serviços, e um deles era a taxa rodoviária. Já em 1968, essa taxa ela começou a se expandir para donos de automóveis em território nacional. Todo mundo que tinha automóvel, todo proprietário de automóvel tinha que pagar uma taxa de remuneração para o governo também, igual era paga das rodovias. Aí, em 1969, o governo federal ele aboliu o restante das taxas e unificou a taxa de rodovia, de propriedades de veículos em um imposto só, que era o TRU, Taxa Rodoviária Única. Essa taxa ela era destinada a proprietários de veículos que tinham licenciamento em território nacional, que o carro ele era licenciado no país mesmo. Em 1985 foi extinta a TRU e foi implantado o IPVA. O IPVA, ele que foi mantido na esfera de competência dos estados e do Distrito Federal pelo artigo 155(3) da Constituição da República de 1988. O IPVA, ele é um imposto sobre propriedade de veículos automotores. Trata de um encargo estadual pago pelo proprietário. Esse imposto ele se aplica em qualquer automóvel que tiver placa, em carro, moto, até aeronaves. E agora, com a reforma tributária, jatos e iates vão também começar a pagar o IPVA. E eu, gente, vou falar um pouquinho do porquê serve, do para que, serve o IPVA e do porquê pagar ele. O IPVA ele é um imposto que ele é dividido em duas partes. Uma dessas partes é destinada ao governo municipal e outra parte, é destinada ao governo estadual. A arrecadação do IPVA, ela tem a ideia de conseguir recursos, cuja destinação varia de acordo com o local. Em São Paulo, por exemplo, ela é reservada à Fundeb, que é destinada mais à educação mesmo, à educação de rede pública. Esse valor, gente, ele também pode ser usado para saúde pública, para infraestrutura local, para segurança pública, para educação, como eu já citei antes, que isso tudo pode ser usado o valor arrecadado pelo IPVA. E o porquê pagar o IPVA, gente? O IPVA, ele é um imposto obrigatório a todo mundo que tenha algum tipo de automóvel. Como a Casey disse antes, todo tipo de automóvel que tenha uma placa, seja ele caminhão, moto, carro, avião e tudo mais, vai ter que pagar o automóvel. E existem algumas penas para isso, Algumas consequências, no caso, para quem não pague esse imposto. A principal delas é a apreensão do veículo e você perde o direito de circular em vias públicas, Então, se você for pego circulando em vias públicas sem ter pago o IPVA, você pode ter uma infração gravíssima, E lembrando, gente, que o IPVA atrasado, ele gera juros de mora e multa, aplicado de acordo com os dias de atraso. Bom, gente, eu vou falar também qual é o papel do contador perante o IPVA. Bom, o contador, ele ajuda você o planejamento tributário. Ele ajuda os proprietários de veículos a se planejar com as suas finanças, sobre como eles podem pagar, em que data é melhor pagar. Ele ajuda com estratégia de escolhas de datas, para comprar e vender os veículos, registrar com veículos com taxas mais baixas de imposto. O contador, ele faz cálculos precisos sobre o IPVA. Ele pega o valor do veículo, a alíquota do Estado, que é aplicado pelo Estado, e faz com isso o cálculo do IPVA com precisão. Ele também considera os descontos, ele olha
o carro, ele consegue ver os descontos, tem isenção ou não. Carros com mais de 20 anos de fabricação ganham isenção do IPVA, então o contador ele consegue ver isso, se você tem desconto, se você não precisa pagar o IPVA por conta do teu veículo ter mais de 20 anos. Ele vê tudo isso, ele faz cálculos precisos mesmo. Ele ajuda a auxiliar na emissão dos documentos de carro, do IPVA, ele ajuda também a calcular, a auxiliar essas emissões desses documentos, para caso você precise, o contador consegue fazer isso. Ele aconselha sobre as obrigações e os prazos do IPVA. Então, se você contrata um contador para te ajudar no IPVA, ele tem a obrigação de, tecnicamente, ajudar, aconselhar, né, os prazos do IPVA para você pagar. Bom, como eu disse anteriormente, existem pessoas que não pagam o IPVA. E quais são elas? São pessoas que possuem deficiências, taxistas e mototaxistas, donos de veículos antigos, como eu disse anteriormente, com mais de 20 anos de fabricação, e pessoas e entidades de tratamento diplomático e transporte escolar. Esses casos não precisam pagar o IPVA. E também os idosos ele não existe isenção para eles. Então, eles têm que pagar. Se eles tiverem um veículo no nome deles, eles têm que pagar IPVA, sim. Não tem isenção. Só existe IPTU, existe isenção para idosos. Só isso. É o IPTU que existe isenção. Mas o IPVA, idosos têm que pagar, sim. O contador também identifica os erros. Caso o teu IPVA está com um preço absurdo, ele consegue ver se esse teu IPVA está certo, com os cálculos certos, ele identifica os erros para evitar multas, penalidades. Então, caso você está com um problema no IPVA, ele vai identificar esses erros, ele vai te ajudar, ele tem essa obrigação, e também ele vai evitar que você tome multa. Se caso esteja errado e você não pagou, ele tem como provar que estava errado, por isso que você não pagou. Então, é isso. Caso também você conteste sobre o teu IPVA, igual eu estava falando anteriormente, o contador, ele é o teu representante. Então, ele te representa perante as autoridades fiscais e ele te ajuda com isso. Então, caso tenha um erro, ele faz de novo o cálculo, e se realmente está errado, ele é o teu representante perante os fiscais. Lembrando também, gente, que dá para você fazer o parcelamento desse valor do IPVA, né? Tem como você fazer esse parcelamento em até 6 vezes. Então, é uma coisa muito interessante de você estar contratando um contador, conversando com o contador, porque ele vai saber te explicar melhor sobre isso. Você pode conseguir até alguns descontos em cima desse valor e vai acabar sendo muito mais vantajoso para você. E lembrando também que tem a questão do vencimento das parcelas e tudo mais, para você não ter nenhum problema em cima desse imposto, né? Bom, gente, chegamos ao fim do nosso trabalho e vamos dar uma recapitulada no que é o IPVA. O IPVA ele é um imposto sobre propriedade de veículos, que ele é aplicado sobre veículos que têm emplacamento, qualquer veículo que tem emplacamento. E lembrando que ele é um imposto obrigatório para todo mundo que tem algum automóvel, né? Sim. Mais alguma consideração? E a gente tem o cálculo de como se faz o IPVA, tá, gente? Que é muito importante, não adianta a gente vir aqui falar sobre o IPVA e trazer o cálculo para vocês. A gente pega o valor venal, que é, no caso, o valor do veículo, né? E multiplica pela alíquota do IPVA no Paraná, que no momento tá 3,5. Ele pode ajudar você com várias coisas, igual eu falei aqui, ajudar com o planejamento tributário, com os cálculos precisos, se você quer um cálculo realmente preciso, porque nem tudo que está na internet às vezes é confiável. Então é isso. Se você tem disponibilidade para contratar um contador, contrate. E é isso, gente. Esse é o nosso fim do nosso trabalho sobre o IPVA. Espero que vocês tenham gostado.